Mateus 26, de 1 a 5, eu leio na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Oremos. Amado Senhor, nós dependemos do Teu Santo Espírito que inspirou a Tua palavra para a compreensão devida dela e também o poder necessário para vivê-la. Por isso, ó Deus, clamamos ao Senhor que fale a nós nessa noite. Essa noite tão especial, mas que tem, ó Deus, o alvo de adorar o Senhor. E nós queremos adorar orientados pela Tua palavra. É a nossa oração. Fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mateus, o publicano transformado em apóstolo do Senhor, agora se via diante do desafio de deixar como legado digamos, testemunho literário. Ele precisava registrar tudo aquilo que viveu desde o seu chamado na coletoria, passando por todas aquelas experiências que ele, testemunha ocular, agora, instruído pelo Espírito Santo, buscava registrar para responder a uma pergunta: quem é Jesus? Para o seu público, de maioria judeus, mas também para toda a história, inclusive para nós nessa noite. Mateus, então, estava concentrado na identidade de Jesus. E para ele estava muito claro que Jesus era Deus e homem. É interessante que, numa leitura mais superficial, talvez apressada, nós temos uma tendência nos evangelhos de dividir momentos nos quais Jesus era homem e outros nos quais ele era Deus. Como se isso fosse possível. Eu gosto muito do pastor Jonaí, do Alva B. Langston, quando diz que um dos pontos mais intrigantes, da teologia é o hífen que separa a palavra Deus da palavra homem. E eu acompanho Langston em reconhecer que se toda a teologia produzida nos últimos 2000 anos da história pudesse explicar pelo menos o hífen que separa a expressão Deus-homem, já teria prestado um serviço relevante. Mas ainda não conseguiu e não vai resolver essa equação porque é limitada. E nós falamos a partir do mistério, da revelação de Deus na pessoa histórica de Jesus de Nazaré. Mateus não tinha esse problema. E ele poderia falar tanto da divindade quanto da humanidade de Jesus em qualquer das experiências que ele agora narrava. Inclusive, quando entrou no seu evangelho, nessa parte na qual ele começa a narrar os acontecimentos imediatamente anteriores à crucificação de Jesus, à sua morte. Então, está aqui algo que nos chama a atenção. Na crucificação de Jesus, nós estamos diante da revelação da sua divindade. Nós não podemos, por exemplo, fazer uma diferenciação dizendo que na cruz ele era humano, na ressurreição ele era Deus. Não. A crucificação de Jesus revela a sua divindade. E esse também é o interesse de Mateus quando, nos relatos da Semana Santa, nos apresenta aqui, meus irmãos, esse momento de tensão entre o crescimento da popularidade de Jesus e, ao mesmo tempo, da rejeição por parte das autoridades judaicas e romanas, e como
nesse momento, o Senhor Jesus mais uma vez afirma aquilo que nós acabamos de ler no versículo 2: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O Senhor Jesus, aqui, através da pena de Mateus, revela o que estava na sua mente, a sua consciência de que ele deveria cumprir aquilo que estava determinado, mas que o fazia de maneira voluntária, entregando-se livremente. Nós aprendemos, meus irmãos, quando meditamos sobre essa entrega de Jesus, e esse é o tema da nossa reflexão nesse momento, ele se entregou por nós. Nós aprendemos da palavra de Deus que, nesse contexto intenso e tenso, o Senhor Jesus, ao declarar que estava se entregando, mesmo diante de uma conspiração para o prender, trair e matar, quando ele afirma que era uma decisão, fruto da sua vontade soberana, ele está revelando para nós a sua soberania divina. Mas, ao mesmo tempo, está nos mostrando o quanto nós necessitamos dessa providência do seu amor. O que esse texto breve, mas profundo, nos mostra, meus irmãos, é que nós precisamos olhar para a entrega que Jesus fez de si mesmo como uma revelação a um só tempo da sua divindade, mas também da nossa necessidade dessa providência que foi a entrega do Senhor Jesus por nós. Qual deve ser, portanto, a atitude do salvo? A nossa atitude hoje, ao nos aproximarmos, por exemplo, da mesa da ceia do Senhor. O que deve motivar o nosso coração? A entrega de Jesus, nós já sabemos a resposta, deve nos levar igualmente à entrega da nossa vida, como uma resposta de gratidão, como um reconhecimento daquilo que Ele é, ou de quem Ele é, melhor, e do quanto nós carecemos da sua graça. Então, em primeiro lugar, nós devemos, nesta noite, mais uma vez, reconhecer a soberania de Jesus no seu sacrifício substitutivo. O Senhor Jesus se entregou de forma voluntária, como ele havia predito, por exemplo, e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura de algumas passagens onde o Senhor Jesus já advertia os apóstolos sobre isso. No capítulo 16, por exemplo, no versículo 21, ele começa a dizer, depois daquela confissão de Pedro, acerca de quem ele era, vejam o interesse de Mateus em responder à pergunta, quem é Jesus? Ele diz então que seria necessário seguir até Jerusalém, no versículo 21, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mais à frente, no capítulo 17, nós encontramos palavras semelhantes. Agora, no versículo 22, ele diz que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. No capítulo 20, igualmente, o Senhor Jesus insiste que era necessário que ele morresse e depois ressuscitasse. No versículo 19, ele menciona pela primeira vez que essa entrega seria para a morte através da crucificação, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Agora vejam, meus irmãos, que assim como ele havia predito, mais uma vez ele afirma, momentos antes, ou na etapa final do seu ministério, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O que significam, então, essas diversas predições, essas declarações de Jesus? Significam que ele tem uma vontade soberana, que voluntariamente escolheu morrer de maneira vicária, ou seja, substitutiva. Mas, nessa última vez, diante do aumento dessa oposição, dessa rejeição a ele, essa última declaração é feita de uma forma que os comentaristas fazem um destaque da maneira como o Senhor Jesus usou o verbo. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mas quem entregará? E o uso do verbo no absoluto, sem indicar o autor da ação, o agente,
deixa então em aberto quem entregaria. Com isso, ele intencionou então dizer que ele mesmo se entregaria. Nós lembramos das suas palavras, e ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus para explicar. Antes, portanto, ele já havia explicado para os apóstolos. Em João, no capítulo 10, no versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele é mais incisivo ainda, mais didático, portanto. No versículo 17 ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, diz o 18. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Portanto, a insistência de Jesus em dizer que ele seria entregue é para ressaltar o fato de que essa vontade sobre ele seria soberana. Nós lembramos da própria oração do Senhor Jesus. Mateus vai, na sequência desse texto que nós lemos, poucos versículos à frente, nos lembrar da oração de Jesus. Seja feita não a minha vontade, mas a tua. É a vontade divina, a vontade revelada nas profecias, a vontade que o próprio Senhor Jesus declarou. Mas, meus irmãos, eu creio que isso se aplica à nossa vida não apenas quando nós advertimos pessoas que creem em outros pseudo-salvadores, outros mediadores, que estão presos, por exemplo, a crendices, a rituais como meios para a salvação. E nós precisamos, sim, continuar proclamando que só Jesus tem autoridade para salvar. Como o próprio Deus disse através do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Nós precisamos dizer que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. É por isso que existe uma igreja como a nossa, fiel ao Senhor e à sua palavra, para proclamar o Evangelho, tal como Mateus, por exemplo, foi inspirado pelo Espírito Santo para fazer. Mas no nosso dia a dia, nós também somos confrontados, mesmo na fé, mesmo instruídos pela palavra de Deus, a não abandonarmos essa convicção em nenhuma circunstância da nossa vida. Esse reconhecimento da soberania de Deus, que não só nos deu a salvação através da entrega pessoal de Jesus, mas continua sustentando a nossa salvação. Ele começa a boa obra e completa. Ele é alfa e ômega. Do início ao fim, o Senhor Jesus vai garantir a nossa salvação. Eu confesso aos irmãos que, ao voltar para esse texto, me lembrei de uma época, eu não saberia precisar quando exatamente, mas eu sei que foi depois do nascimento da Mariana, minha primeira filha, mais intensificado com o nascimento da Poliana, minha segunda filha. E era no momento onde eu estava refletindo sobre a relação entre o ministério pastoral e a paternidade, ser pai e ser pastor. E me lembro que, em determinado momento, controlado pelo medo, um pensamento me levou a iniciar uma oração que eu não tive coragem de concluir. Porque entendo que a forma como Deus me mostrou era, inclusive, uma repreensão do Senhor para mim. Quando eu comecei a pensar assim, meu Senhor, como é que o Senhor me chama para o ministério pastoral e agora eu tenho uma família também para cuidar, inclusive a fé, a salvação das minhas filhas. E eu comecei a me sentir angustiado com a possibilidade de cumprir o meu ministério e em algum momento ver as minhas filhas fora da igreja ou fora do caminho do Senhor. E nesse momento eu comecei, como eu disse aos irmãos, eu apenas comecei, mas fui advertido pelo Senhor de que eu poderia pedir a Deus o seguinte: Senhor, eu vou me dedicar ao máximo ao ministério. Eu vou servir até o limite do meu esforço, mas salva as minhas filhas. Eu me entrego e o Senhor, pelo menos, garante que as minhas filhas serão salvas. Meus irmãos, eu estou confessando aos irmãos, eu quase concluo a oração dessa forma. Mas
em algum momento, enquanto eu pensava nisso, de alguma forma eu fui atingido pela glória de Deus que me diz: a salvação pertence a mim, a sua e a das suas filhas. Você não pode se colocar no lugar do Salvador, porque o Salvador é Deus. Veja, meus irmãos, não é um ato heróico, não é um martírio querer se colocar no lugar do Salvador, porque assim você estaria dizendo que Jesus foi um mártir, um herói. Mas não, ele era Deus. Era Deus se entregando. Por isso, qualquer tentativa de autossalvação, qualquer tipo de retribuição que você pretenda na relação com Deus, é blasfêmia. Porque você estaria, mesmo que inconscientemente, tentando se colocar no lugar do único que pode salvar, o próprio Deus. Veja o que o Senhor Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Eu é que a dou e volto a tomá-la. Porque eu tenho autoridade para isso. Ah, meus irmãos, precisamos pregar incansavelmente que a salvação está no ato da entrega do Senhor Jesus, como Deus homem, pela salvação dos pecadores. Mas na nossa vida como salvos, em nenhum momento devemos perder a consciência de que a resposta do salvo é a adoração ao único Deus que é digno, porque é o único que é capaz de salvar. A resposta a esse ato deve ser continuamente o reconhecimento de que o Senhor é Deus e que Ele também providencia para nós uma necessidade que jamais poderíamos suprir. É isso que aprendemos também. Reconhecemos a soberania de Jesus no seu sacrifício substitutivo, voluntário, mas também reconhecemos a nossa necessidade de um sacrifício providencial. Ele morreu pelos pecadores. Ele entregou-se em oferta por nós. É interessante que Mateus, nesse momento da conspiração, um momento mais tenso do ministério de Jesus, e ele literariamente preparou o livro todo para chegar nesse clímax. Ele está então apresentando uma questão sobre o julgamento de Jesus, que diz respeito à inocência de Jesus. Por que Jesus morreu? Ele apresenta quem Jesus é, mas ele também está respondendo a uma pergunta: por que ele morreu? Qual o motivo? E quando ele descreve aqui, não é o propósito hoje da nossa reflexão, mas quando ele apresenta um julgamento falso, um julgamento forjado, um julgamento injusto, ele está dizendo: ele não morreu porque era um criminoso, ele não morreu porque cometeu blasfêmia. Por que ele morreu então? E é interessante que quando nós seguimos, a partir dos versículos que nós lemos, do versículo 1 ao 5, quando entramos no capítulo 27, por exemplo, nós vemos que, a romper do dia, versículo 1, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra o Senhor Jesus para matá-lo. E, amarrando, levaram e o entregaram a Pilatos. Antes desse momento, antes da consumação desse ato de entrega religiosa à entidade política que iria executar, os sacerdotes se livram da culpa do sangue de Jesus. Veja que no versículo 36 do capítulo 26, o texto vai nos mostrar que o Senhor Jesus está em agonia, ele decide então entregar-se ao Pai para cumprir a sua vontade, mas ele é preso. Ele é preso e ele comparece diante do Sinédrio. Ali acontece um julgamento injusto. Quando sai a sentença desse julgamento, que Judas toma conhecimento de que ele havia sido condenado para morrer, provavelmente a intenção dele não era que Jesus fosse condenado à morte, mas apenas preso para então provocar, quem sabe, uma revolução política. O que acontece está no versículo 3, continuando no capítulo 27 que nós vemos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Com isso ele estava dizendo: eu não quero assumir a culpa deste sangue inocente. Por outro lado, os próprios sacerdotes também se esquivam. O versículo 4 diz: pequei traindo o sangue inocente de Judas.
O versículo 6 diz: os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Não é lícito cultuar a Deus com esse dinheiro. Essa foi uma negociata nossa. Essa é conspiração nossa. Nós não vamos macular o culto ao Senhor com isso. Eles mesmos reconheceram que o sangue de Jesus era inocente. Mas mesmo assim, entregaram o Senhor Jesus a Pilatos e nós lembramos da história. Mas Pilatos constatou também a inocência de Jesus. E o que Mateus está nos dizendo com isso é que ele não morreu apenas pela conspiração, que Judas reconheceu sua inocência, os sacerdotes também, agora Pilatos. Versículo 24 diz: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. Vejam, meus irmãos, o que diz o versículo 25. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vejam, meus irmãos, o povo, no final desse processo conspiratório, o povo assumindo a culpa: caia sobre nós o sangue dele e também sobre os nossos filhos. E é como nós já observamos, Mateus está voltando então ao início do seu evangelho, quando ele estava respondendo a pergunta sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? O que esse nome significa? Esse nome significa que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque lhe salvará o seu povo dos seus pecados. No final, o povo diz: caia sobre nós. E Mateus então fecha esse ciclo da sua narrativa, nos respondendo a pergunta: quem é Jesus? É aquele que veio para ser entregue pelo seu povo. Porque Jesus morreu pelos pecados do seu povo, pelos nossos pecados. Assim, meus irmãos, a entrega de Jesus, que foi soberanamente uma decisão voluntária da sua morte substitutiva, também foi o atendimento, a resposta a uma necessidade, a maior de todas elas. Nós somos pecadores e precisamos de um Deus que seja gracioso para nos substituir na cruz do Calvário. Eu fico encantado com o apóstolo Paulo, que usa uma expressão que não é tão comum usarmos para Jesus. Ele usa a expressão: o nosso grande Deus e Salvador. Veja comigo em Tito, capítulo 2, versículos 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Gosto muito dessa expressão. Nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus era Deus. Deus que morreu por nós. Deus que se entregou por nós. Porque era Deus homem. Porque era Deus encarnado, que veio assumir a nossa humanidade, porém sem pecado. E diante disso, o que é que o apóstolo Paulo diz que devemos fazer, meus irmãos? E essa já é a nossa aplicação diante dessa verdade. Ele diz então que nós devemos, assim como o Senhor Jesus se entregou por nós, diz o versículo 14, o qual se deu por nós, a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Por que Jesus morreu por nós? Para nos dar salvação. Mas esse ato de entrega para nos purificar dos pecados é a motivação para buscarmos uma santificação contínua. Para nos libertarmos do pecado, agora que nós temos o poder redentor de Cristo sobre nossas vidas. Por que devemos lutar contra o pecado? Porque o Senhor Jesus tem poder para vencer o pecado. E Ele morreu por nós. E Ele habita em nós. Então nós devemos corajosamente e com alegria viver uma vida de santificação. É isso que o texto nos diz, o apóstolo Paulo aplicando aqui essa expressão, inclusive usando praticamente as mesmas palavras de Jesus. Ele se entregou a si mesmo por nós para constituir um povo exclusivamente seu. Por que devemos obedecer à lei do Senhor? Por que devemos servir
na igreja. Por que devemos evangelizar? Porque nós fomos redimidos pela entrega voluntária do Senhor Jesus por nós. Assim, meus irmãos, devemos reconhecer que o sacrifício de Jesus é a nossa motivação para servirmos a Jesus. Louva a Deus pela vida dessa igreja. Em tão pouco tempo, eu já tenho testemunhado uma atitude que tem levado a mim e a minha família a glorificar a Deus. É a atitude dessa igreja em servir. É tanto que, é claro, nós sabemos, instruídos pelo pastor Arlécio e agora, na continuidade, pelo pastor Tarcísio, os componentes dos ministérios dessa igreja são chamados de servos. São servos. E essa é a atitude. Porque diante da obra de Jesus, que veio para suprir uma necessidade que jamais poderíamos, porque não somos Deus, nós agora, em gratidão ao Senhor, devemos servir. Mas tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado com a motivação do seu serviço. A nossa motivação não deve ser, pelo nosso esforço, alcançar algum tipo de mérito na relação com Deus. Mas deve ser a gratidão e a alegria por tudo que nós recebemos e pela glória desse grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. O Senhor Jesus revelou, então, a sua identidade como Salvador divino e humano. E ele se entregou voluntariamente por nós na cruz. O que devemos fazer? Devemos viver com gratidão em nossos corações, buscando a santificação, buscando uma vida de serviço ao Senhor. Mas cuidado, aquilo que encontrei no meu coração, em algum momento, até inconscientemente, é possível que seja uma tentação para você também. Eu vou fazer mais, porque Deus vai me abençoar mais. Às vezes nós criticamos uma teologia da prosperidade num outro espaço, num outro lugar. Mas quantas vezes estamos acalentando ou guardando em nosso coração também uma perspectiva de retribuição na nossa relação com Deus? O que retribuir, meus irmãos, se a Ele pertence a salvação? Não há nada a acrescentar, não há nada a fazer, mas há muito a reconhecer e a agradecer ao Senhor. E fazemos isso através de boas obras. Esse povo, diz o apóstolo Paulo, que foi formado por Deus, deve ser zeloso de boas obras. Deve fazer tudo com zelo, com alegria, como nós estamos fazendo nessa noite, quando nos lembramos do sacrifício de Jesus, da sua entrega por nós. E vamos continuar assim, meus irmãos, neste momento, em contrição no nosso coração. Lembrando que essa obra realizada em nosso favor foi a obra do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele nos deu a salvação e devemos receber com alegria e retribuir com gratidão em serviço.